Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Nesse devocional Guia Tempo com Deus, eu quero falar sobre a disposição de um coração que ama a Deus. O texto base é em 1 Samuel capítulo 14, versículos 6 e 7, que eu gostaria de ler para os irmãos, que diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Quantos realmente têm um coração disposto para servir a Deus? Quantos estão envolvidos em algum ministério ou serviço para Deus? Muitos cristãos hoje têm deixado, irmãos, o seu serviço a Deus e não estão dispostos para o serviço e a obra do Senhor. A disposição do nosso coração sempre começa quando nós temos o temor de Deus em nossas vidas. Quando nós olhamos a vida de Jonatas e o seu escudeiro, podemos ver dois homens dispostos a fazer algo grande para Deus, porque seus corações estavam dispostos e temerosos diante dele. Existem duas coisas que Deus contempla em nossas vidas. Primeiro, o nosso coração e depois nossas ações. Quando o nosso coração é bom e correto diante de Deus, nossas ações sempre serão agradáveis e favoráveis diante dele e dos homens. Nós, tu e eu, podemos fazer grandes coisas para Deus quando existe a disposição e quando nosso coração é correto diante dele. Eu quero nesse devocional desafiar você a observar a vida de Jonatas e esse escudeiro e aprendermos da vida deles, de como Deus pode usar nossas vidas para fazer grandes coisas para Ele. E isto não tem a ver com a nossa capacidade, conhecimento nem habilidade, mas simplesmente com a disposição que Deus coloca em nossos corações. Eu quero tirar 3 lições importantes desse texto. Primeiro, no versículo 4, o capítulo 14, vemos aí que a primeira lição é que não devemos olhar as adversidades que existem em nossos caminhos. Em nossa vida e em nosso caminhar com Deus, sabemos que sempre existirão perigos que vão cercar nossas vidas. Muitas vezes vamos caminhar por caminhos solitários, mas sabemos que a presença de Deus é constante em nossas vidas. Temos a certeza, a mesma certeza que tinha Jonatas e esse escudeiro, de que Deus estava com eles nessa missão. Mesmo que Deus muitas vezes nos leve por caminhos difíceis, estreitos, e parece nos levar a um lugar diferente aos nossos planos, devemos ter a certeza e a segurança que esse é o melhor lugar que devemos estar, porque ali encontraremos a vontade de Deus. As dificuldades, meus irmãos, que enfrentamos em nossa vida sempre vão nos levar para um crescimento e para a maturidade espiritual. Apesar do perigo que enfrentamos diariamente, Deus sempre vai nos dar resposta às nossas adversidades, guiando-nos pelo bom caminho. A única coisa que Ele pede é a disposição de servi-lo.
Muitas vezes não sabemos como vamos vencer e como Deus fará para que tenhamos vitória sobre as nossas adversidades, sobre os nossos inimigos. A única coisa que nós precisamos fazer é aprender a seguir e confiar e a enfrentar essas adversidades para que alcançamos os grandes feitos que Deus tem e quer realizar por meio de nós. Não podemos alcançar as grandes coisas que Deus tem se nós ficarmos em nosso lugar de conforto, acomodados e com medo. Deus pode fazer grandes coisas quando temos um coração disposto para Ele. A segunda lição que aprendemos no versículo 6 é que Deus sempre fará algo na vida daqueles que estão dispostos a honrá-lo. A pergunta nesse devocional é: existe disposição no teu coração? Se não, não espere grandes coisas. Se existe, espere grandes coisas de Deus para a tua vida. Quando Jonatas fala aqui no versículo 6, ele disse: porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Essa deve ser a nossa oração, nosso desejo, nossa dependência, nossa esperança. Deus pode fazer grandes coisas, mas Ele deseja usar nossas vidas. Tu pode ser um grande instrumento ou pode ser um grande fracasso. Está disposto a fazer algo para Deus? Os grandes feitos de Deus são realizados na vida daqueles que vivem e aprendem a depender dEle. Essa é a maior lição que nós precisamos aprender em nossa vida cristã. E aprender a depender de Deus em todas as áreas de nossas vidas. O que temos visto em nossos dias são homens buscando a realização pessoal, mas sem a dependência de Deus. Aprender a depender do seu Espírito, da sua palavra, da sua direção, da graça de Deus, do cuidado, da provisão, dos recursos, da vida, do reino. Muitos cristãos têm sofrido a vida cristã porque seus alicerces estão fundamentados neles mesmos, em sua confiança própria e na força do seu braço. Deus pode fazer grandes coisas, meus irmãos, se estamos dispostos a honrar a Ele com nossas vidas. Deus pode fazer com do impossível. Deus pode fazer o impossível com o mínimo. Não existe nada difícil que Ele possa fazer. Deus pode usar quem Ele quer. Deus pode fazer grandes coisas quando Ele contempla o nosso coração e vê se estamos dispostos a servi-lo. Estas são características indispensáveis na vida daqueles que são usados pelo Senhor. Deus sempre vai salvar, com muitos ou com poucos. Para Deus, não é a quantidade, é a qualidade que requer no coração daqueles que estão dispostos a servi-lo. E a terceira lição que nós aprendemos é que Deus confirmará a disposição do nosso coração por meio de outros. Deus necessita homens dispostos a servi-lo. Quando pensamos nesse escudeiro de Jonatas, parece ser uma pessoa insignificante e que não tinha grande valor, mas ele tinha uma função importante, de grande valor para o seu Senhor, pois ele estava à sua disposição e ao serviço do seu Senhor. Isso ilustra, irmãos, exatamente nossa vida. Muitas vezes sentimos que somos insignificantes e de pouco valor, porque
Talvez nosso serviço não seja reconhecido, ou não estamos em uma posição de destaque, ou talvez não valorizam o que nós estamos fazendo. Mas recorde que o Senhor, a quem servimos, sabe da disposição e do nosso serviço que fazemos a Ele. E isso nos faz ser importante, de grande valor no reino. Esse escudeiro é exatamente a voz, a visão, a vontade que Deus põe na tua vida para cumprir os propósitos eternos, para que sejas vitorioso. Deus está disposto a ajudar, Deus necessita homens dispostos para ajudar outros a cumprir a sua missão. E é interessante, irmãos, que Deus nos encoraja usando a vida de outras pessoas. Deus necessita homens que possam servi-lo dentro da vontade dele. Eu tenho sido muito encorajado esses dias com a presença da Cristiane e o Leandro. Tem sido uma grande bênção. E devemos entender que Deus usa pessoas para nos encorajar, para que possamos continuar servindo a Ele. Não olhe as dificuldades que você pode encontrar no teu caminho, pois Deus vai estar sempre trabalhando para que você possa seguir e perseverar. Honre a Deus na tua vida e Ele vai te dar as vitórias em tuas batalhas diárias. Disponha o teu coração para Deus e Ele te usará para fazer uma grande obra para Ele. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Até mais.